Você conselha o síndico primeiro já tentar... no caso dos horizontais também já vai junto o incêndio básico, né? A cobertura de incêndio. No caso do condomínio horizontal, a cobertura de incêndio já é básica, né? Essa aí é básica para todos os condomínios, seja ele horizontal ou vertical. Sem ela você não consegue contratar as demais coberturas. É claro que para o condomínio horizontal, o valor dessa cobertura não é tão alto quanto a do condomínio vertical, porque a estrutura dele tende a ser menor. Agora, muito cuidado. Eu já visitei alguns condomínios horizontais aqui, que até heliporto tinha. Então... Isso é o que o meu amigo Cafu mora. Pois é, Cafu. Fui lá no seu condomínio e verifiquei que até heliporto tinha. Então, muito cuidado. Por isso, a importância da visita do corretor, porque isso aí varia muito, tá? É caso a caso. Acho que é importante, tem que ir para conhecer, para ser julgado. Às vezes tem uma coisa que é para uma... Igual eu falo, eu acho que cada seguro é para cada condomínio. Cada condomínio tem a sua característica que às vezes tem mais vidro, tem menos vidro, às vezes fica numa curva que pode acontecer um acidente. Então, assim, porque o seguro é a cobertura do risco, na verdade, né? Tiago, tem condomínio aqui que eu já conheci que tem até campo de golfe. Como é que eu vou colocar uma cobertura abaixo de incêndio para um condomínio desse? Condomínio horizontal. Não tem como. Então, assim, é caso a caso. É importante o corretor ir lá visitar para orientar o síndico, para que o síndico faça um seguro adequado. O que atende melhor, né? Exatamente. Cafu, tem uma pergunta aí para minha amiga Elisiane, na área de seguros? Tenho. Inclusive, eu quero concordar com ela, porque eu fiz o seguro do meu, né, antes de eu fazer a pergunta. Realmente, o cara, ele falou para mim que não precisava ir lá no meu condomínio. Então, eu falei para ele que ele tinha que vir para ver a situação e o que precisava, quais são as coberturas que eu ia ter, né? E aí ele veio, e eu falei para ele, se ele não tivesse vindo, se ele não viesse, eu não iria fazer com ele. Então, realmente, eu concordo com ela. Como é que você vai comprar uma mercadoria ou vai vender se você não vê a mercadoria? Então, realmente, ela está certa. A pergunta que eu quero fazer para ela é o seguinte. Mas o seguro que a gente faz com essa seguradora, por que eles sempre dão as coberturas de algumas coisas e de outras não? Ou é obrigatório a gente fazer o seguro de todas as coberturas? Muito boa o seu questionamento, Cafu. A única cobertura que é obrigatória é a cobertura de incêndio. Essa é a obrigatória. As demais coberturas, o seu corretor vai te orientando aquelas que são mais interessantes, mas a única que é obrigatória é a de incêndio. E a cobertura obrigatória de incêndio cobre apenas a parte estrutural do condomínio. Não sei se você mora no condomínio vertical ou horizontal, tá? O meu, ele é aquele dali do... É de casas ou prédios? Apartamento. Apartamento, tá. Então são eles são até quarto andar. São condomínios verticais. Essa cobertura de incêndio que é obrigatória, ela vai cobrir a estrutura do teu prédio. Por exemplo, aconteceu um incêndio no apartamento do morador que afetou a estrutura do condomínio. A seguradora vai cobrir a estrutura do condomínio, porém, aquilo que está dentro do apartamento do morador e que não faz parte da estrutura, não vai estar coberto pelo seguro, por essa cobertura, porque não é obrigatório. Você é obrigado a fazer o seguro para a área comum. Aquilo que está dentro da casa do morador é obrigação do morador. Interessante, né? Muito bom. Cafu, Lisiane, vamos lá. Tira uma dúvida, estou no condomínio horizontal, né? E eu estou mandando no carro. Aí eu atropelo alguém, certo? Isso aí é um acidente, certo? Se a pessoa entra contra o condomínio, o RC vai cobrir essa situação? Depende.
você é funcionário do condomínio? Se você é funcionário do condomínio, você está representando o condomínio naquela situação. Então, nessa situação, você como funcionário ou como síndico, que você está ali na postura de síndico, sim. As situações onde o condomínio ele é responsável, sim. Agora, por exemplo, é um terceiro, tá, que está ali dentro do seu condomínio. Ele está manobrando ali. A responsabilidade é do condomínio? Não. Do morador. É do morador, é de quem atropelou. Entendi. Entendeu? E qual a outra cobertura que pode atingir, no caso, os moradores, no caso dos moradores do condomínio horizontais, além da RC? Tem mais alguma história que você quer contratar? Sim, tem algumas coberturas que eu acho interessante. Cobertura, por exemplo, de RC portões automáticos, né? Os condomínios têm tem muitos condomínios que têm cancelas e outros condomínios que têm portão automático. O carro está passando por ali, o portão pode fechar em cima do carro do morador ou do terceiro ou do visitante. Nessas situações, o condomínio ele pode ser responsabilizado sim. Essa cobertura de RC portões ele vem para cobrir isso daí. A questão do roubo, tá? Roubo de bens de moradores eu já citei aqui, né? O cara saiu para viajar, o morador, a pessoa quando ele opta por morar no condomínio, o primeiro quesito que ele quer é o quê? Segurança, ok? Então, eu já peguei casos aí em condomínios que o morador, ele saiu, ele viajou, né? Fechou o seu imóvel, viajou, quando chegou, a casa dele estava arrombada. Roubaram tudo na casa dele, de eletrônicos, enfim. Se você contrata a cobertura de roubo de bens de moradores, essa cobertura ela está aí para auxiliar. Se você não contrata essa cobertura e fica só na esperança de que a cobertura de responsabilidade civil do condomínio possa vir a cobrir, aí você depende de uma decisão judicial. Vai depender. Se a justiça condenar o condomínio, vai estar coberto. Se não, existem muitas decisões onde o condomínio, o síndico entende que não há responsabilidade do condomínio. Então, você fica aí. Então, nós vamos ter lá, as mais importantes foram que são a RC, a de portões, né? E a de roubo, né? Sim. De bens de moradores, né? Exatamente. Bacana. Eu acho que deve ser até um valor bem acessível, né? Porque os condomínios grandes, né? Tende a ser um valor mais acessível do que um seguro de condomínio vertical por conta dos valores das coberturas, né? O que eu aconselho, assim, você colocar um valor mais expressivo, são para essas coberturas de responsabilidade civil. As pessoas me questionam muito, mas que tipo de situação responsabilidade civil de um condomínio horizontal pode vir a cobrir? Tá. Primeira coisa, o que eu vejo muito nesses condomínios é a má qualidade da pavimentação. Tem muitos condomínios aí que a calçada é bem degradada, né? Vamos supor que um morador ou um visitante esteja passeando no seu condomínio, fazendo caminhada ali, tropeça num buraco da pavimentação, caia e precisa de um atendimento médico. Tá? Essas situações podem ser cobertas pelo seguro do condomínio através da cobertura de responsabilidade civil. Essa cobertura ela pode indenizar de duas maneiras. Ou a seguradora faz um acordo com a pessoa que foi lesionada, ou então vai para a justiça. Interessante, né? Só tem fera nesse programa, né, Cafu? Um mais sabido que o outro, moço. Aqui o trem, a de pipoca canta mesmo. Tem alguma pergunta, Cafu? Bem, uma outra coisa.